Então, os planetas, que são os viajantes, né, esse termo planeta vem lá do grego e foi utilizado no sentido de que quando a gente olha para o céu aqui da Terra, nós vemos estrelas que aparentemente são fixas, passa anos, décadas, e a gente olha, poxa, aquela composição de estrelas, aquela constelação se mantém fixa. Mas existem outros orbes que os astrônomos antigos observavam e diziam, poxa, essas estrelinhas aqui, elas não são fixas, elas estão toda hora fazendo órbitas, às vezes que naquela época nem eram previstas, né? E estavam numa constelação, noutra, e aí a astrologia se desenvolveu nesse sentido. Então, essas estrelas viajantes foram chamadas de planetas, porque o planeta, traduzindo o grego para o português, significa viajante. E esses planetas, eles, numa visão científica dentro do nosso universo biológico, eles são considerados orbes que estão fazendo uma órbita em torno de alguma estrela. E esses planetas, eles possuem uma atração gravitacional, possuem uma força gravitacional, mas essa força gravitacional, ela não provoca a fusão termonuclear a ponto de acontecer esses, digamos, movimentos, né, que as estrelas possuem, de gerar, transformar hidrogênio em hélio e aí emitir luz. Então, os planetas em si, os viajantes no nosso universo, eles têm, sim, uma certa estabilidade alcançada ao longo da evolução do próprio universo e que se tornou um lugar onde os seres espirituais, que possuem suas missões, conseguiram colocar suas bases. Porque hoje a vida no nosso universo, não vou falar de universo vizinho, mas nosso universo, ela não é essencialmente vivida só em planetas, nesses orbes que são mais estáveis, mas sim é vivida às vezes em espaçonaves. E se a gente pensar mais didaticamente nos planetas conhecidos pela nossa humanidade, por aqueles que se interessam por esse assunto, né? Hoje, a ciência, ela reduziu a quantidade de planetas aqui no nosso sistema solar a 8. Tá? Então, a gente está falando de 8 planetas razoavelmente, assim, conhecidos por todos. Tá? Nós temos os mais próximos do Sol, então, eles são chamados de planetas rochosos, eles têm a composição muito mais de rochas, eles têm um núcleo, na verdade, magma, mas eles possuem uma boa camada de rocha, e a gente está falando de Mercúrio, Vênus, depois Terra e Marte. São planetas pequenos, onde, para uma vida física, tal como nós vivemos hoje, eles seriam candidatos. Mas, na nossa atual concepção humana, no nosso formato humano hoje, a gente sabe que viver em Mercúrio e Vênus é praticamente impossível. As temperaturas são terríveis e a gente morreria na hora, né? E Marte está se tentando fazer algum experimento e fica aquela coisa de os caminhos planetários que já existiram em Marte, né, quando tinha atmosfera, eles não são mais possíveis agora, porque nós não estamos com disponibilidade de água, atmosfera, oxigênio, a quantidade normal para a gente sobreviver lá. E temos também outros 4 planetas que são gasosos, aí a gente pega Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas bem maiores, e se a gente fosse pisar nessa atmosfera lá, nessa, digamos assim, nessa crosta gasosa, nós não teríamos aonde nos segurar, né? Seríamos atraídos, provavelmente, mergulharíamos dentro do planeta e também não teria condição de ser vida. Então, esses planetas são conhecidos, mas se a gente pensar em planetas iguais à Terra, no nosso universo, a própria ciência já está falando praticamente em torno de 17 bilhões, né, com B de bola, 17 bilhões de planetas que existem no nosso universo biológico. É uma estatística, obviamente, mas a gente sair de 8 planetas para 17 bilhões, então sempre teve aquela questão filosófica, né? Como que, entre aspas, Deus criaria um universo com 17 bilhões e somente o planeta Terra teria seres habitáveis de forma biológica. Então, estatisticamente, está longe da gente imaginar que não existe vida em outros planetas que são considerados parecidos com a Terra. Se a gente quiser considerar planetas no geral, aí vai para quase 150, 160 bilhões de planetas no universo. Então, tem muitos planetas, tem muitos caminhos a serem trilhados nesses
170 bilhões de planetas.